vai falar sobre tratamento da mulher no climatério, usando o método 4WI. Pronto, já está ok com vocês, então já palmas para ele, Dr. Francisco Gonzaga, ginecologista e obstetra, pós-graduado em reprodução assistida, certificação em ultrassonografia ginecológica e obstétrica, professor da Faculdade de Medicina São Leopoldo Mandique. Está com o senhor, doutor. Isso. Bem do ponto de vista prático, conduta que nós vamos ter no consultório para essa paciente. Então, do ponto de vista pedagógico, a ideia é criar o start na cabeça de vocês para que isso se solidifique. E também a gente pode ouvir a minha experiência, mas a experiência de vocês, tá bom? A ideia é, basicamente, entender o tratamento dessa paciente, como nós vamos fazer o tratamento dessa paciente do ponto de vista hormonal, que seria a base do tratamento de uma paciente em terapia hormonal. Nós vamos entender a possibilidade ou não de se utilizar outros processos para melhorar, como, por exemplo, os injetáveis, terapia hormonal e etc. A terapia de injetáveis e suplementação de vitaminas. Então, vamos lá. A gente vai começar e eu vou apresentar o caso clínico para vocês e a gente vai conversando. Então, a paciente é... Bom, acho que nem precisa. É RPS, 59 anos, casada, professora aposentada, porém ainda lecionando, de origem caucasiana, natural de São Paulo, capital. A queixa dela é fogacho, insônia, indisposição, dispareunia, ausência de libido e dor articular, né? A gente quase não pega essa paciente no dia a dia do consultório, bem raro, né? Então, a paciente refere a última menstruação com 54 anos, quando então passou a sentir ondas de calor, insônia e irritabilidade, evoluindo com um quadro depressivo. Muito comum nós pegarmos pacientes que estão em uso de Zolpidem, de Rivotril, de antidepressivo, de antihipertensivo, de tratamento para diabetes, de tratamento com uma lista desse tamanho, e se pergunta, quantos desses medicamentos você tomava antes de entrar na menopausa? E ela fala, nenhum. Então ela frequentou, ela foi em todos os consultórios e ninguém pensou em tratar a base do problema. E aí eu ia falar uma palavra feia, mas é um prazer enorme quando a gente começa a tirar. É um orgasmo, assim. Para cada medicamento que você consegue tirar, né, dá vontade de fazer um vídeo e mostrar que essa paciente foi mal seguida desde o começo, foi mal entendida. As pessoas não entenderam ela direito. Foram tratando sempre a causa e nunca a raiz do problema dessa paciente, tá? Por isso que ela acaba amando vocês quando vocês conseguem trazer para ela de volta o que ela perdeu. Vamos lá. Refere orientação médica para não fazer uso de TH por risco de câncer, mas com a intensificação dos sintomas, usou gel com estradiol e progesterona. Mas ela sangrou. E ela sangrou. Já tinham falado que aquilo ia dar câncer nela. Ela sangra, ela para, né? Ela parou, o sangramento foi intenso. Refere piora importante dos sintomas, principalmente de irritabilidade, perda da concentração, labilidade de humor, desânimo, importante para as atividades do dia a dia e, claro, ela acaba evoluindo com depressão, né? O ganho de 10 quilos de peso em 5 anos. Veja que ela fez TH, ela usou gel de estradiol, e no gel de estradiol tinha progesterona. Então ela usou gel de estradiol e progesterona no mesmo gel. Foi isso que ela fez uso naquele episódio. Ela é uma gesta 3 com 2 cesáreas anteriores, tem um quadro de miomatose uterina, a gente vai ver. Fez colicistectomia com 39 anos, teve uma tromboflebite em membro inferior direito com 26 anos. E ela estava usando pílula, tá? Então com 26 anos ela estava em uso de contraceptivo oral e fez uma tromboflebite. Faz uso de estalopram 10 por dia, miligramas, Rivotril à noite, rosuvastatina, né, 20 miligramas por dia, né, a estatina. Sedentária, fazia pilates e musculação, mas há 2 anos não tem vontade de fazer mais nada. Então a situação só foi piorando. Familiares, né, tia, irmã da mãe, foi submetida a mastectomia por câncer de mama, né? Então, a tia é sobrevivente de câncer de mama, irmã da mãe. Nenhum desses negócios gosta de mim. Bom, vamos lá.
Exame físico geral, 79 quilos, né? Altura de 1,62, tem um IMC super alto, de 30, a pressão 13/9. No exame ginecológico, mama normopalpáveis, vagina atrófica, pilificação diminuída, ou corrimento. Ela tem um corrimento esverdeado, tem uma hiperemia de mucosa, né, no exame físico, e tem, depois a gente discute, tem um útero um pouco aumentado de volume ao toque, né? Essa é o quadro clínico da paciente, o que a gente conseguiu encontrar no consultório. Mas foram solicitados os exames e ela vem com os exames, tá? Então vamos lá, ela tem uma homocysteína de 6,8. Como que tá a homocysteína dela? Tranquila, né? Ela tem aqui triglicérides, 30 dias sem medicação para poder saber como que estão esses triglicérides. 41. Suspendeu a rosuvastatina dela e o triglicérides dela estava 41. Suspendeu a rosuvastatina dela e o colesterol total estava 248. O HDL 55, né? O LDL 160, tá? Glicemia de jejum 78, gama GT 65, TGO e TGP, tá? Então dá uma olhada, presta atenção, pessoal, exatamente nessas questões aqui do triglicérides, do colesterol, da homocysteína, né? E do HDL e do LDL. Isso daqui é importante a gente olhar para essa paciente que estava em uso de rosuvastatina, e a gente sabe que a rosuvastatina pode ser, né, importante, casos de esteatose hepática, risco grave de doença cardiovascular, mas que ela tem uma série de efeitos colaterais e ela é utilizada de forma bastante indiscriminada, né? Bom, que mais? Ela tem um FSH de 110, né, paciente menopausa. LH de 80, o estradiol menor que 15, progesterona, testosterona de 18, testosterona livre de 1,2, o SHBG de 85, né? Então, quer dizer, a gente já vê que essa paciente precisa muito da nossa ajuda, né? E a gente vem aqui para os outros hormônios, aqui os esteroidais, né? TSH de 3, T4 livre de 1, vitamina D de 22, prolactina de 25 e o cortisol de 23. Como está o cortisol dela aqui? Alto, né? DHT de 50, dihidrotesto. Virar para algum lugar. Bom, ultrassom de mamas e mamografia. Lembra? Ela tem um antecedente pessoal familiar, na verdade, né? De câncer de mama familiar. Ultrassom conjunto e ultrassom e mamografia, o laudo conjunto mostra mamas lipossubstituída, porém um nódulo em quadrante superior externo, com contornos bem bocelados e limites bem determinados, com reforço acústico posterior e estável, né? Até aqui a gente já sabe que isso aqui é um BIRADS 2, tá? Porque é uma lesão provavelmente benigna de mama, tá? Só não é benigna de mama, né? O que acontece aqui, né? Por quê? Por que BIRADS 2? Porque faz 2 anos que ela tem essa lesão. Então a lesão não evoluiu, porque era BIRADS 3, né? Então em 2 anos ela foi reclassificada para BIRADS 2, porque o nosso problema com essas lesões aqui, lá no começo, é BIRADS 3, porque tem, né, um único carinha que normalmente pode nos enganar no começo, né? Ele finge que ele é um nódulo benigno, mas ele é um tumor filoide. Então passa 2 anos e tudo bem, reclassifica, né? Bom, então ultrassom pélvico transvaginal, a gente tem o útero 280, tá certo? Né? Tem várias formações nodulares. Será que foi por isso que ela sangrou? Pode ser, né? Tem o endométrio regular medindo 2,5 milímetros, tá bom agora, né? Tá sem terapia hormonal, não tá sangrando. E os ovários não são visibilizados mais. O que mais? Tem que apertar e segurar, será? Não, eu sou vítima de point em qualquer lugar. Aí agora é assim, ó. Então, o diagnóstico principal, né? O diagnóstico sindrômico, não tem dúvida, tem vários outros diagnósticos associados, mas isso é o principal. Então, a gente fez o diagnóstico, foi para isso que ela procurou a gente e a gente chega
entender o que nós podemos fazer para essa paciente. O que ela espera da gente? Se a paciente chega dessa forma no nosso consultório, e o que a gente espera da gente? Volta, agora foi demais, vamos lá. Ela espera que a gente vai melhorar a qualidade de vida dela. É para isso que ela te procurou, né? Ela já rodou. O que está acontecendo para ela até agora não melhorou, né? E daí, para melhorar a qualidade de vida dessa paciente, nós podemos ter várias opções, tá? Nós vamos focar na terapia hormonal. Essa é, na verdade, o meu desejo. Eu sei que a terapia hormonal vai melhorar muito uma série de fatores, além de prevenir uma série de doenças, porque quando a paciente chega no consultório, ela muitas vezes fala assim, doutor, eu entrei na menopausa e não sentia nada. Ou, eu tô na menopausa, né, e eu fico assim, não tem sintomas na menopausa. O que você não tem? Não tem aqueles calores. Você tem vagina seca? Tem dor para ter relação? Tem. Você dorme à noite? Não, é cheio de sintomas para a menopausa. Mesmo que ela não tivesse, ela não pode ser negligenciada. Toda mulher tem o direito de fazer terapia hormonal, se não tiver contraindicações. Não é exatamente muito pela questão, claro, mas não única e simplesmente pela questão do momento em que ela está vivendo, da qualidade de vida péssima que ela está tendo. Nós temos que lembrar da osteoporose que vai vir lá na frente, nós temos que lembrar das doenças, né, cardiovasculares, nós temos que lembrar da doença de colo retal, nós temos que lembrar do Alzheimer, né? Então, mas daqui 20 anos, você já viu aquela senhora, você tem pacientes ou alguém na família, que era uma senhora super ativa, foi professora universitária, foi CEO de não sei das quantas, e a família sempre sentiu ela como um reforço dela, chega lá com 80 anos ou com 78 anos, estava super bem, com 79 anos começa a evoluir com Alzheimer, entendeu? Então você vai saber lá no futuro o quanto foi ruim não fazer o tratamento nesse momento. É isso que a gente tem que falar para os nossos pacientes. A gente tem que falar para os pacientes que terapia hormonal é para todas, porque hoje a demanda é muito forte. Muito embora ela pode não ter um parceiro sexual e achar que isso seja fator limitante para a sua terapia hormonal, nós temos que pensar que essa paciente vai evoluir com situações muito piores e a gente podia fazer algo por ela. E depois passa a janela de oportunidade e aí fica tudo mais difícil. Eu tenho uma paciente em São Paulo que ela achei que faltou me xingar, né? Porque, como assim? Ninguém me falou dessa janela. Eu já olhei essa janela, não tem nada dessa janela. Eu falei assim, minha senhora, não sou eu. Foi o colega há 10 anos que estava lá na janela, que passou a janela. Enfim, aí tem várias questões aqui que a gente pode avaliar, né? Psicoterapia, tá? Depressiva, como que a gente vai pensar o tratamento de colesterol. Algumas coisas são óbvias, né? Mudança de hábitos alimentares, suplementação alimentar, pode pensar na semaglutida, ou tirzepatida, né? Laser ou Frax, investigação de endométrio, porque essa paciente sangrou, agora está com endométrio 2,5. Será que por esse antecedente a gente vai fazer realmente uma investigação genética dessa paciente? Fitoterápicos, trombofilitos, tudo isso aqui pode ser feito. Porém, nós vamos ter que entender o que nós vamos dar para ela de imediato. Que é muito bonito eu oferecer uma esteroscopia para uma paciente que mora no Brooklyn e vai fazer no Einstein, tá? Agora, é muito difícil eu fazer a mesma coisa para aquela que está no interior, né, do sertão, entendeu? Então, nós vamos ter que ser médicos de tratar pessoas e não apenas de tratar aquelas que podem fazer o tratamento padrão ouro, né? Então, essa é a questão. Mas a gente quer melhorar a qualidade de vida e a gente vai partir para a terapia hormonal. Como que a gente vai fazer isso daqui? Quais os hormônios que a gente pode usar? Quais estratégias para controle dos efeitos colaterais? Né? Como vamos acompanhar o segmento dessa paciente? Então, aqui é o passo a passo. Não é a receita de bolo, porque eu odeio essa história de receita de bolo, porque hoje o que a gente mais vê é gente indo para as redes sociais falando de receita de bolo, né? Tem a Tamires acabou de falar aqui da questão de fazer igual para todo mundo, achando que isso vai funcionar. E não vai, né? Muitas vão sangrar, outras vão ter outros episódios que nós vamos ter que pensar diferentemente para elas. Bom? Aí, pessoal, qual que vai ser sua proposta de tratamento? Para vocês trazerem sua proposta de tratamento pensando naquela miríade de opções, eu vou pedir, não vou ter muito tempo, não vou conseguir fazer a dinâmica que eu gosto, tá? Mas eu vou fazer com que vocês tenham pelo menos desenvolvimento de raciocínio.
Eu vou pedir para quem está nas últimas fileiras, por gentileza, se puder ocupar aqui, junto desses lugares livres, dessas fileiras aqui, né? E lá também, por gentileza, quem puder participar, fica aqui. Nós vamos dividir as duas primeiras aqui, né, em um grupo, os dois lá, né, com outro grupo, nós vamos ter outro aqui com outro grupo, são 4 grupos, tá? Então vamos tentar dividir de forma bem equivalente. Eu vou pedir para quem está aqui nas primeiras fileiras, então a primeira fileira olhar para os colegas da segunda, desculpa, mas a sala não vai fazer diferente, e vocês vão pegar um papelzinho que vocês vão estar anotando, e eu vou pedir para que vocês discutem 5 minutinhos. Tem que vir mais, senão vocês não vão conseguir discutir vocês duas. Vem cá, ó, senta aqui. Vem, por favor, vem. Senta aqui, ó, por favor, porque vocês vão discutir com aquele grupo lá, ó, né? Isso. Não pode sobrar nenhuma cadeira vazia nas 4 primeiras fileiras. Ô chato, né? Isso. Vem cá, ó, tem um lugar aqui, ó. Tem um lugar aqui. Aí ela vai tirar aquele monte de coisa que ela trouxe, que ela passou no shopping. E você senta aqui, ó, senta lá. Senta lá também, ó. Tira aquelas coisas de lá. Tira esses negócios. Aí, pronto. Pronto. Aí o que vocês vão fazer? Então quem tá na primeira fileira olha para trás, quem tá na terceira olha para trás, tá? Procura não discutir muito alto, ninguém vai conseguir se ouvir porque a sala é pequena. E eu vou pedir, a princípio, logo de cara, e depois a gente eu quero que vocês, de um ponto de vista global, me ofereçam 5 terapias para essa paciente que sejam relevantes, tá? Ai, não, eu acho que ela precisa fazer uma psicoterapia. É importante? É, mas é o mais relevante para ela? Aí eu acho que é. Então você vai convencer os seus amigos que é, seus colegas aqui. Porque senão eu preciso de 5, tá? Nós não vamos ter... Cada grupo vai me dar 5, Calma, a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Não, a gente volta. Eu só vou fazer o seguinte, eu só quero que vocês comecem a pensar um pouco, né, do que você faria primeiro no consultório isso, e vocês vão ver como as pessoas pensam diferentes. E como a gente pode aprender com essa diferença, tá bom? Então vamos lá. O que vocês precisarem, enquanto vocês estiverem discutindo, eu vou voltando aqui para vocês poderem ver, eu já vou voltar nos exames. Então, lembra que não é mais do que 5, tá? Você vai ter que convencer a tirar alguma coisa, se for mais do que 5, né? E vamos dar aí uns 5 minutinhos para que a gente possa fazer essa proposta e pode começar a discussão. Vira aqui o pessoal para trás, olha para trás, vai ficar com dor aí no pescoço e vai me pedindo eu vou voltando para o que vocês querem, tá? Às vezes você quer ver ultrassom de novo. Ó, aqui a gente vai de laboratório, tá? Quer tirar foto? Aí eu passo para a próxima. Ó. Não, esse aqui é muito, eu acho, a gente dá pro grupo, né, tá? Cada um vai ter um porta-voz, vai, pessoal, 5 minutos, pra gente não perder muito tempo. Muito bad. I mean, energy flow, all of that, like, especially those, and these time, and getting down, shit, your comments, and it's what was the thing I mean, that I can't, totally because of was one. Boy, and then he lost by down to the name, not spelling her like name, and he died there, you know, so you can say, if Darsh was on the face, so, and they say, well, from the birth and couple, they didn't choose you in those, she was like, but they didn't get the so they're not much of a weekly that people want one of the summits. But I was saying, oh, and they'll be signed to it. They said, one, I'd like to say that I did the time one is at one empty. So, not the one of the university or about that. I think they probably has actually in the skill. I don't have to do that. So I say, so we went up with all that kind of year and up those.
ela tem estrelas, terminado, e aí, eu para ter steak price, eu para ver se tem price, mas a cara do iPad, se tivesse was my boy, religion, I think a lot of money, I know I don't think skills and one, I am. Well, I didn't think about the equipment from you. Then when we go to a company, search the housing, I have a big scene on the door. When we went real with our Friday, we come to the door. Shall we go? I have a so I said, no, but I need my suit. Yeah, but we'll everybody, even my man, and I just find you before. Não, tô gostando, hein? Tô gostando desse papo aqui. And I got in the say, I call it, well, I said, we grew up so here we get following. I finally got my started saying that I'm like out of bed and you sit down out on ice and you won't be able to say it's like it doesn't be a good was it that no my straight was in this big car the soft telling you how to listen that I thought I spoke make up fat car and was salad got it let's have to follow up to these it's what I see me all the beats out with her and I should just come up and all of the only I think the talking to take passing nash but I can read like suppose the thing out there like another secret Mr. and here so he was on like I love him so and they said so I was like that is how it's short board would spoil it's Palestine order grabbing second price selling my banking the patient did not do care and I see if that be like anyway right now was telling now I think I'm gonna see no just not so bad I was all shit but wait, because they're going to be help us pay good money. I come over here, that makes $100 billion. So I said, anybody of the locals. I don't know about it. Oh, yes. Like a copinho. Sempre pode tirar umas fotos e filmar, dando aula normal. Sempre assim, porque é para as redes sociais. Mas ele mais para me supor, eu fiz no final, que eu fui morrer, ela é spoiler, e today, that ela vai ensinar. That is very. You know, o papel também. Mas eu era já vai ao eu também tinha. Ela para no caso, estou eu pipi a sair. So I think ela foi me começa a minha saúde, assim, então eu sou da uma assim, e lá. I know we should last I to away like man, everything is outside. I shop what else to go and if that's here, there's only one holiday. I think when you're on the band's on. You guys don't know, I was like, well, then you don't how you might sit there. I was thought, well, you know, God, so I thought we'd take up this. No, you don't understanding that's just idea. I didn't about these songs as a wages. And now to alumni, the old big amount. I walked in like, okay, don't go feel fast. So I wrote this, but I still don't care. I'm just the argument like, it's how bad that they're really tight, but it's and but they can't see that, so I guess we realize I don't know that you say I was so nice, and then I found that for those emerge. So, but that all so, but oh, yeah, that's right, no connect. We'll lost out goes to go, craft, like more with. Oi? Já deu? The week, huh? Pessoal, deu 5 minutos, vamos lá. Infelizmente não tem muito tempo, tá? Eu sei que o assunto é bem legal. E agora a gente vai conversar, tá? Vamos conversar com vocês. Vamos ver quem é o porta-voz desse grupo aqui. Onde liga? Onde liga? Aqui, achei. Tá funcionando, tá? Liga esse aqui pra mim, por favor. Aí. Então vamos começar com vocês, tá? Quem que é o porta-voz desse grupo? Agora a gente tem que concentrar a atenção aqui. A gente tem que concentrar a atenção em cada um dos colegas que estão conversando. Vamos começar aqui. Você, porta-voz, como que é o seu nome? Mayra. Mayra, quais são as 5 propostas de vocês aqui? Bom, inicialmente é uma paciente que precisa de reposição hormonal, só que ela tem um mioma submucoso. Então, a gente primeiro, antes de começar a terapia de reposição, a gente precisa avaliar esse endométrio. Então, a gente faria uma esteroscopia para essa paciente. Para começar. Antes da terapia hormonal. Antes de começar a TRH. Nesse contexto, antes de começar, já nessa introdução do tratamento dela, a gente já proporia medicações, terapia nutricional injetável para desinflamar. Alguma coisinha especial? Sendo a vitamina D? A vitamina D dela, né? E melatonina, ela pensando no sono dela, tem uso do Rivotril, do Escitalopram,
Então, melatonina à noite já começaria, faria reposição injetável de vitamina D. E outros nutrientes. Exato. E você começou falando para mim, olha, eu vou desinflamar essa paciente. Você vai desinflamar como? Conta o segredo. Ah lá, ela vai falar. Fala um pouquinho do que contém a melhor proposta para ela. NADH. NADH, ponto. Coenzima Q10. Biometilador. Tá. Cadê o coenzima Q10? Associar. Maravilha. Então a gente tem 15 minutos? Possível. Ó, aí a gente tem... nós temos terapia hormonal aqui, mas ela não vai começar a dar hormônio. Então ela vai fazer esteroscopia 1, 2, né? Ela vai fazer os injetáveis. E depois ela vai pensar na terapia hormonal 3. Mas aí a coisa. Também um queixo de ressecamento. E aí você faz o quê? A gente entraria com laser, com radiofrequência. Tá. Ou com radiofrequência e laser. Né? Tá. Mais alguma coisa? A parte dela. E você já manda trimepatina. Beleza, é isso que eu quero ouvir. Desculpa, eu não vou conseguir. Espera um pouco. Não, pera um pouco. Eu quero. Alma, eu quero. Você fala muito. Eu quero saber daqui. Aqui tem alguém que é do interior. Você é de Feira, mas Feira ainda é uma cidade grande, né? Quem é de uma cidade bem pequena? De onde? Onde? Ele é ser pequena. Então é com você mesmo. Não. Agora eu quero. Eu vou rebater algumas questões aqui, porque minha função é criar polêmica, tá? Eu quero briga. Olha, você tá lá em IRC. Você não tem esteroscopia. Não, então, mas vamos... É lógico que... quer dizer... Meu amor, tem alguém que é do sertão, assim, bem... Nossa, não, no meio do interior, caipira de São Paulo, não. Vamos fingir que na sua cidade não tem esteroscopia. Sou eu, Dani. Você está trabalhando em um local onde você não tem esteroscopia, tá certo, né? Esse é o ponto, tá? E você precisa pensar em fazer alguma coisa por essa paciente agora. Certo. Gente, só para lembrar uma coisa, ela sangrou. E dá isso que eu também falo do mioma submucoso. Ele pode ser preocupante mesmo. A terapia hormonal dela, realizada anteriormente, mesmo que seja por transdérmica, agora eu vou falar uma coisa impactante, talvez. Transdérmica, ela estava correta? Não. Ela estava conseguindo proteção endometrial? Por quê? Transdérmica, a progesterona transdérmica não dá proteção endometrial. A progesterona transdérmica, ela pode ser muito boa para nada, praticamente. Porque pro sono você tem que dar por via oral. Porque pro sono ela tem que passar no fígado, tem que se transformar em alopregnolona para estimular os receptores GABA. Nenhuma progesterona que não passa pelo fígado melhora o sono. Você pode falar assim para ela, olha, você não quer usar, né, a progesterona porque você dorme bem, né, dorme 12 horas, esse não é o seu problema, você pode até usar intravaginal, né, vários estudos em reprodução assistida mostram que intravaginal nós temos um efeito muito bom de produção endometrial, mas transdérmica absolutamente não serve para nada, tem muita gente prescrevendo ainda, né. O que você faz para ela? Bem rapidinho. Ela falou assim, doutor, eu preciso que você faça alguma coisa, né? Eu tô aqui com... Para de desinflamar, que a gente estava pensando em desinflamar, né? Usar injetáveis, psicoterapia, dieta e depois partir para a questão hormonal. Tá. E principalmente testosterona para ela, eu acho interessante. Né? Estradiol a gente não pensa agora por causa do sangramento. Mas, doutora, meu marido já tem 3 amantes, porque eu não consigo ter relação com ele. Dói pra caramba. Assim, aí você pode fazer uma estriol, creme vaginal para olhar isso. Cara, porque não pode estimular endométrio estriol, tá? Então, às vezes, um lubrificante vaginal, um hidrafeme, um estriol. Tá, você pode, mas não. Gel. Nós temos temos uma quantidade muito grande de receptores de estradiol na vagina. Sim. Nós temos a ação do estradiol, o estriol. O estriol, nós temos uma grande quantidade de receptores vaginal. O estriol é o hormônio mais prevalente no corpo da mulher, mas que tem menos potência. Por isso que é muito pouco relevante pensar em se usar estriol de via sistêmica. Mas nós não podemos pensar de não utilizá-lo por via vaginal. Isso. Ótimo. E só uma perguntinha. Essa paciente aí,
Quanto você vai cobrar da Tirzepatida para ela? Se ela. Já deu responder, né? Então, nós temos que ver que não é tudo que é para todo mundo, né? No consultório, você atende onde mesmo? Ela atende feira só as milionárias que vão aqui de Salvador, aí fica fácil, entendeu? Eu vou pedir para mais um falar sobre o que vai fazer, tá? Em geral, e depois a gente já vai passar por específico para a gente entrar em mais conteúdo. Aqui, o que vocês fariam? Vai lá. Mas se eu estar pra dela, pega o dinheiro. Isso. Manda as hepatidas dela, ela não vai comer mesmo, ela não vai precisar comprar comida, ela vai só tomar a hepatida, pra que comprar comida, né? Então vai. Vamos lá. Bom, a gente pensou aqui no primeiro ponto foi a mudança de hábitos, né? Então a gente faria mudança na dieta, exercício físico, medicação. Aí nesse caso vai depender da condição financeira do paciente, porque a gente tem da metformina até o tirzepatida para estar ajudando no processo de desinflamação, melhora da resistência à insulina. Fantástico. Né? Você tem opções para paciente, né? Para tratar a resistência à insulina dela e etc. Isso. Pensaríamos em injetáveis, aí no caso também vai depender, né? Pode ser endovenoso também ou intramuscular. E trabalhar também essa parte psicoemocional dessa paciente. Aí no segundo momento a gente pensou em fazer o exame de imagem para a gente ver o que é que ia fazer, né? E aí teve essa discussão toda, vai depender se é no interior, se é na capital, qual o exame que você vai fazer. Além disso, a gente pensou na terapia hormonal, no terceiro momento, e aí essa terapia hormonal seria feita com estradiol, dose baixa, transdérmico, progesterona oral, um atesto também pode usar ali transdérmico, e no caso do ressecamento a gente poderia pensar aí no caso do estriol. Se essa paciente tivesse condições de implante, você pensaria em implante para ela? Nesse primeiro momento não, eu nunca faço. É um localzinho, pequenininho, espacinho, que eu não vou contar para você, vou contar assim que dá para você pensar em usar terapia hormonal sim para essa paciente, sendo 2. Então, a gente pensou... 2. O Mirena é um espação grandão, mas eu vou falar do pequenininho também, que é em relação a tratamento exclusivo de implantes, né? Mirena, Zu, deixa eu então... Já terminou ou tem mais alguma coisa? Não, e aí por último a gente faria a reavaliação laboratorial para a gente fazer o segmento dessa paciente de merda. Maravilha, eu achei... So, senior, you have Joe Seletor on site, obviamente, so Ocitocina, para que exatamente? do hormônio atinge, mexer no sistema anímico e eles têm uma sinergia muito forte. Você usa, tem bons resultados. Você usa por via oral? Oral e superporrando. Injetável. Maravilha, vamos aprendendo. Agora, só um pouquinho. Só um pouco. E canabidiol? Vamos ver isso aqui também legal. E o canabidiol? Como que você pretende usar o canabidiol para melhorar o sono dessa paciente também ou não? Também do canabinoide como um todo, melhor ansiedade, melhor o sono. Maravilha. É um pouquinho melhor do que usar o Rivotril, não é? Melhor, ela telefone, como a gente fala, né? Ela, por exemplo, ela tem pegando viagem, às vezes a pessoa assim, tivesse não, então você me acha assim, tá? Não é alguém que tira a roupa, você não tem funções. Manda a esterectomia da pessoa. Isso, gente. Isso. Só um pouquinho. Não, senhor, daqui a pouco. Eu vou dar oportunidade para todo mundo. Olha, se eu não dirigir, a gente vai ficar... Eles vão me ferrar. É assim, 2 pontos e 2 dicas, tá? Primeiro, sobre o que ela falou. Você não tem o que fazer. Você está sangrando. Você está perdendo a oportunidade de ter uma vida saudável agora e no futuro. Por que não esterectomia? Põe na mesa. Quem falou uma vez lá em São Paulo, um cara daqui, ele é do interior, de algum lugar daqui da Bahia, falou, puta que pariu, põe essa mulher na mesa e opera logo. Então, pode, claro, é uma opção. A gente tem que saber, na medicina é tudo custo-benefício. Se ela puder, ótimo. Se ela não puder, ela pode ir para a esteroscopia. Tem muita paciente no consultório particular em São Paulo que são pacientes que não têm plano de saúde, mas elas não são ricas. Elas economizam o que elas têm para pôr implante, porque elas sabem o quanto aquilo é bom. Ela é do chão da fábrica, ela convence a dona da fábrica aí, mostrando o quanto, então ela guarda. Mas ela chega, doutor, Mirena, é um pensamento que a gente pode ter. Eu não tenho grana, mas eu poderia gastar um pouco mais no implante. Então,
eu quero falar que o Dr. Wilson Della Paz que não me ouça, mas essa é uma experiência minha, e eu dei até nas aulas de gestrinona essa questão de controle de sangramento. Gestrinona para menopausa não faria muito sentido, porque eu não vou usar gestrinona exclusivamente para controlar endométrio se uma paciente não tem, né? Muito menos uma paciente esterectomizada. Não faz sentido, porque eu estou usando gestrinona para outra coisa que a gente sabe para que vai ser. Nesse caso dessa paciente esterectomizada. Gestrinona é o mais potente antiestrogênico, por isso que é fantástico para tratar endometriose, mas não foi feito para usar na paciente que já tem estrogênio baixo. Eu vou dar de um lado para tirar do outro? Não. Mas dica de consultório, né? Dica valiosa. Pode usar sim. De 25 a 40 miligramas, a gente controla o sangramento dessa paciente sem efeitos colaterais. Entendeu? Sem efeitos colaterais. Vai dar, sim, um estímulo maior para ela, um ânimo maior, a libido sobe muito mais, porque o que eu estou fazendo? Estou dando a testosterona e estou diminuindo o SHBG, né, com a gestrinona. E é bem legal, estava estudando bastante gestrinona nos últimos tempos, a gente percebe que a ação dela é tripla. Ela tem ação androgênica, né, atuando na disruptura, né, do estradiol. Ela tem a ação lá no sistema hipotálamo hipofisário, bloqueando os receptores, jogando o FSH lá para baixo, e ela tem uma ação progestagênica fantástica, atrofiando o endométrio. Então dá para usar, né? Dá para usar. Eu não uso de rotina, tem que separar essas coisas, porque é igual na época dos implantes, nós tivemos aquela sacanagem toda. Por quê? Porque tinha gente que fazia bobagem, né? E tinha gente que trabalhava direito. Aí os caras se apoiaram em quem fazia bobagem. Então esse foi o grande problema nosso, né? Então se a gente usar direitinho, com experiência clínica, muitas vezes fazendo, ele falou, né? Pode começar a fazer um test drive, etc. Isso é possível também. Vamos seguir agora? Não, eu vou, calma, vocês já vão, calma. Eu vou agora, o que eu vou fazer é que agora que a gente falou bastante sobre o tudo, de um pouco, agora eu vou... Você dá aula com esse que Paulo, de quem tem como Dani e Fabíola, e Paulo ensina a avaliar a carta também e isso. Claro, isso tem isso, temos possibilidades, lógico, sem dúvida, que vai ser super legal. Olha, aí o que eu quero, agora vamos focalizar para ganhar tempo, tá? Vamos aqui, câncer de mama, dou terapia hormonal, o que eu faço? Por quê? Eu estou trazendo câncer de mama para essa paciente, risco, sabe o que ela tem? Ela tem uma tia com câncer de mama que teve aos 65 anos, não teve outros casos de doença na família. Contraindica, Azul? Óbvio que não. Por quê? Porque o câncer que é genético é só 10%, o resto é Eu sei que esse câncer provavelmente não é genético. o dela que não é genético. Por que eu sei no caso dela? Ela já tá com 65 anos e ainda não teve até hoje? Exatamente. Só com mulheres abaixo de 50 anos que eu vou me preocupar que aquele câncer pode ser genético. Então, nesse caso, muito provavelmente não tem nada de genético. Então, vocês fariam BRCA1, BRCA2, deixariam... E outra coisa, né? Pelo INCA, apenas parente de primeiro grau, mãe ou irmã, e aqui é tia. Então, aqui todo mundo concorda. Espera aí que você vai falar no próximo também, tá? Então, é aquilo, nós temos várias mutações, a gente sabe que a gente tem várias mutações que podem ser analisadas nos testes genéticos, né? Todas essas, BRCA1, BRCA2, que a gente mais faz, mas nós temos que lembrar que é 10% dos casos mesmo, como a Azul falou, e que o risco para essa paciente é muito pequeno. E já que vocês estão aí, fenômenos tromboembólicos. Ela teve alguma coisa nesse sentido no passado? Então ela teve um episódio de tromboflebite, tá? Contraindica ou não? Depois a gente vai para outro grupo. Não. Por quê? É. Por quê? Mas ela teve tromboflebite, você vai dar... Ela falou, eu tive trombose, você vai me dar hormônio. O vascular falou porque eu não posso tomar, o cardiologista falou que eu não posso tomar. Aí eu comecei e falei que ia tomar, em vez de eu tomar, eu fui lá perguntar para ele. Aí ele falou que eu não posso tomar, eu vim e falei, o que você deve fazer aqui então, vai? Vai lá, volta. Entendeu? Passei a terapia. Você passa o microfone para ela. Por quê, Dani? Prescrevi e a paciente estava com o colesterol levemente aumentado. Estava com... O que mais? Acho que triglicéridos. Esse papo é isso. Eu quero que você responda essa pergunta. Você dá Boy.
Olha, eu tenho 10 anos na metodologia. Não, eu quero saber, se você vai dar com tranquilidade, o que você vai falar pra ela? Pera, eu tava falando da minha paciente, que foi o caso igual o seu, que ela Calma, vamos chegar lá, Ed. que o cardiologista suspendeu a minha prescrição, disse que eu não ia usar nada até ele liberar pra ela usar. Quem é ele, né? Alguém... A vontade de lá volta pra ele agora e manda ele. Alguém tem uma resposta nesse sentido? O que você fala pra essa paciente, por que ela pode usar? Hein? Exatamente. A gente vai estar repondo Não, pera um pouquinho, eu quero que ela... fisiológica pra ela. Isso, esse é o ponto, né? Porque os anticoncepcionais orais são hormônios sintéticos e o que vai ser proposto para ela, com certeza, é o hormônio molecular evidente. Além de que eles são por via... Sim. Que isso é o mais relevante, né? Porque quando a gente faz sintético por via transdérmica, né? Segundo, essa aqui é de 2018, já tem a de 2000, mas isso não mudou, tá? No conselho da Sobrac, agora de 24. História de TEV prévio é contraindicação ao uso de TH oral. No entanto, algumas evidências indicam que o uso de estrogênio não oral pode não aumentar o risco de TEV. Então tem isso, tem que não é um hormônio bioidêntico, isomolecular, e ainda tem que ela sofreu realmente TEV por uso, por conta de um episódio, né, daquele momento que ela estava. Então ela não tem contraindicação. Vamos seguir. Agora sim, hein? Agora o bicho pega. A gente já falou bastante sobre isso, né? Então eu vou adiantar um pouquinho, né? Porque a gente falou para ela ter um útero 230 e a gente falou que realmente, né? Primeiro, se essa paciente, ela tem vários comemorativos, para ela vai ser mais difícil. Mas, de acordo com os protocolos que a gente preconiza, você pode, naquela paciente que você começou a terapia hormonal, e que não tinha todas essas características de alteração morfológica, né? Lembra? Né? De alteração estrutural e não estrutural. Ela não tinha alteração estrutural, tá? Palm coin, né? Então, não tinha palm. Aí você vai pensar no quê? Ela sangrou. Posso aumentar um pouco, né? Eu começo sempre com 200, tá? Se a paciente tolera bem, por via oral à noite. Às vezes ela diminui porque 200 é onde a gente tem o pico do implante. Estou falando basicamente do implante. Então, 200 é aquela ponta. Depois ela vai caindo, aí você pode pensar em diminuir. A gente sempre quer a menor dose, tá? Possível. Tem paciente que vai super bem, a grande maioria, falando, doutor, não fico sempre, que eu durmo super bem, não dormia. Mas tem aquela que tem tontura, que tem náusea, que acorda chapada no dia seguinte. Então, essa a gente pode ir diminuindo. E essa eu não vou fazer isso, tá? Essa eu vou pensar em outras possibilidades. Qual a segunda possibilidade? A segunda, porque isso é resgate, né? Vem cá, você vem aqui falar de sintético para nós? Não. Eu estou dizendo para vocês que isso aqui é resgate. A gente pode entrar com o Primoluto e até ver o que vai fazer. Por quê? Porque tem aquela paciente que estava com atrofia urogenital, sem inibido, super mal. A hora que você melhora ela fica excelente, ela pega o melhor vinho que ela podia comprar, vai com o namorado para Campos do Jordão e na hora, aí ela pega o celular e te liga. Então é isso que a gente vai pensar, entendeu? Né? Piscina é uma boa também. Ó, uso de ácido tranexâmico também é resgate e funciona muito bem. Só por gentileza, né, pensar que o uso terapêutico do ácido tranexâmico não pode ser em doses homeopáticas. Né? Você chega assim, tome um comprimido de 12 em 12. Não, são 2 comprimidos de 6 em 6, no máximo 5 dias. 2 dias essa paciente para de sangrar, tá? Então é uma outra opção, depende de cada caso. A Azul falou muito bem, né, do Mirena, que a gente pensa pouco nele, na paciente menopausada, mas essa paciente que não tem dinheiro para operar, que eu usei a gestinona, também posso usar a Mirena, entendeu? Que também vai bem, tá? E, então, são essas possibilidades e a esterectomia total. Eu, quando vou fazer ablação, eu gosto de fazer miomé. Eu já faço a miomé, já faço a ablação, ou melhor, tá? Já faço os dois para não ficar aí perdendo. Eu tô com muito pouco tempo, então vamos lá. Nódulo benigno de mama. Vocês aqui, lá ninguém falou. Vocês pensam, passo o microfone aqui, pro nódulo benigno de mama, tem contraindicação para TH? Não. Não sobra muita dúvida, né? Por quê?
Porque existem várias evidências e estudos retrospectivos com nódulo benigno de mama e contraceptivo oral, né? Que mostra que não há evolução. Não, se não vai evoluir com contraceptivo oral, não vai mudar. E outra, um nódulo que nasce benigno será sempre benigno. Quem não é benigno é o filoides, que sempre foi um sacana, ele ficou se escondendo, né? Raposa com pele de cordeiro. A grande realidade é essa, tá? Vamos depressa, o Maurício vai me matar. Agora sim, quem falou de dislipidemia aí? Dani, agora fala da dislipidemia, Dani. Essa paciente aqui, ó, que mal educado, me cortou, ó. A paciente tem o triglicérides de 41, um colesterol total de 248, tá? A gente tem aqui, ó, o LDL e a glicemia. E tem também a homosteína. Tava normal, né? Então, por que que eu falei dessas 4 coisas aí? Né? O que você faria, Dani? Se ela tava tomando rosuvastatina. Atividade física. Ela vai falar assim, olha, doutora, eu volto com a rosuvastatina que o cardiologista me deu? Não. Não. Inclusive, quando ela começar a tratar essa reposição hormonal aí, há uma tendência até de melhorar isso aí, com atividade física, otimizando tudo, desinflamando ela. Então, eles têm esse medo, acham que a gente vai dar a terapia e a paciente vai cair dura lá de infarto no outro dia, né? E não é o que acontece, porque isso vai melhorar os níveis dela. Deixa eu pensar. Exato. Que a paciente... Eu não vi o peso, ela tava obesa Né? também, Eu sou, sobrepeso. Agora, essa paciente na menopausa, vamos caminhar um pouquinho mais para o lance cardiovascular. Essa paciente na menopausa está com 248, tá certo? E ela tinha na pré-menopausa 180. O que aconteceu que o colesterol total subiu? Acabou a proteção estrogênica e começa a acontecer isso aí. Deficiência hormonal. Mas como que é deficiência? Aqui é tudo como, gente. Não deixa só darem. Tem que aprofundar. Por quê? Fígado. Fígado não tá trabalhando de... Todos os hormônios esteroidais, pela esteroigênese, vêm de quem? Qual molécula? Qual? Precursor. LDL. Então, se você não está usando, está sobrando. Entendeu? Então, se a gente não está. Então, isso já é natural da paciente da menopausa. Isso não significa que essa paciente está evoluindo com doença cardiovascular, principalmente porque olha o que a gente tem que olhar. Opa, cadê? Aqui, ó. Isso aqui e isso aqui. O LDL está alto, mas é um absurdo. E quem inflama, do ponto de vista molecular, o LDL é o triglicérides. Então, se os triglicérides e a homosteína estiver normal, esquece, tira e fala para conversar com outro cardiologista. Vamos lá, vamos terminar. Sim. É isso, pessoal. Tá bom. My honest. Did I like Então, assim, tinha